Outro assunto de importância para a nossa casa aqui, América do Sul. Mercosul e a União Europeia anunciaram avanços nas negociações para um acordo de livre comércio. Lembrando a vocês que esse acordo está sendo negociado desde 1999. Esse anúncio foi feito hoje durante cúpula no Rio de Janeiro, mas o acordo não sai em 2023. O texto diz que a União Europeia e o Mercosul estão engajados em discussões construtivas para finalizar as questões pendentes. Negociado há 23 anos, o tratado foi criticado pelo presidente francês durante a COP28, em Dubai. Emmanuel Macron disse que é contra o acordo e que o texto é antiquado. Nesta quinta-feira, durante a cúpula entre os chefes de Estado do Mercosul, o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, afirmou que não acredita que o grupo vai conseguir, finalmente, fechar o acordo. Sou muito escéptico com respeito ao acordo da União Europeia. Devo reconhecer gran trabajo, gran esfuerzo del presidente Lula. Ahora, hay dos bloques, el Mercosur y la Unión Europea. De hecho, el presidente Lula está volviendo y Macron, en la prensa, todo lo que supuestamente se había construido, lo pone bajo signo de interrogación. Apesar dos reveses, o presidente Lula disse na cúpula que não vai desistir das negociações. O Olavo Scholz, eu tive com ele e ele me disse que ia conversar com o Macron para ver se conseguia flexibilizar o coração do francês, tá? Mas ele não deu retorno, significa que ele também não conseguiu. Tenho como lema não desistir nunca, porque não existe nada que seja impossível a gente concretizar. Os países do Mercosul anunciaram que depois de 5 anos de negociações, assinaram o primeiro acordo do bloco com um país asiático, Singapura. Daniel, começar por você. Não sei se o coração do Macron é tão de ferro assim como o Lula descreveu, ou é mais pro velho protecionismo francês que está funcionando, mas não importa. O presidente do Uruguai diz, olha, tudo isso está sob um signo de interrogação. Isso ainda seria uma afirmação positiva em relação ao acordo ou tchau? Olha, William, que houve avanços nos últimos meses é fato. Tenho conversado aqui com os principais governadores, negociadores do lado brasileiro e, de fato, algumas questões foram bem encaminhadas. Aquela novela aberta no início deste governo em torno de compras governamentais ou algum reequilíbrio nas concessões comerciais, caso a União Europeia aplique alguma barreira ali pela sua nova legislação antidesmatamento. Não faltou tanto assim para um acordo e eu quero lembrar que antes de Macron falar qualquer coisa, Macron falou quando o morto já estava enterrado, vamos dizer assim, quando o governo argentino já tinha avisado que não ia mais fazer nenhuma concessão ainda na presidência de Alberto Fernandes e deixaria tudo para Javier Milei. O problema é que a cada rodada de fracasso na conclusão dessas negociações, você envia um sinal péssimo para a abertura de qualquer outro diálogo. Pense, por exemplo, no Japão. Estou aqui só aventando hipoteticamente um parceiro comercial importante na Ásia para o Brasil, para o restante do Mercosul, que poderia ter um interesse de negociar um acordo. Que estímulo teria o Japão ao ver que o Mercosul há 24 anos negocia com a União Europeia e não conclui essa negociação? Que estímulo teriam, por exemplo, países do Oriente Médio a começar uma negociação comercial, vendo que o acordo celebrado hoje entre Mercosul e Singapura foi apenas o primeiro do Mercosul em 12 anos? Importante dizer, William, só o seguinte para arrematar. O Mercosul foi criado pelo Tratado de Assunção em 1991. Desde então, o mundo já teve mais de 300 acordos de livre comércio protocolados na OMC. Qual que foi o maior acordo de livre comércio conduzido pelo Mercosul desde então? O próprio Mercosul. Para dentro, para fora, nada. Há um dado aí que você coloca para a nossa apreciação, Daniel, importante. A gente tem o sul da América do Sul, basicamente a gente passou por vários regimes, os países trocaram de vários regimes, a gente tem uma postura de fechamento das economias, que é a grande característica do Mercosul. Agora, você acabou de cobrir a eleição lá na Argentina, Thaís. A gente está na expectativa de algum tipo de transformação. Ela sugere, da experiência que você tem cobrindo isso, que a gente
entrando de fora do Mercosul, a gente tinha algo que rompa essa clara postura protecionista de tantos anos? É isso que o Milei quer, né? Essa é uma contradição interessante, assim, que eu ouvi de vários... as fontes que eu conversei na Argentina, quer dizer assim, não, mas vocês estão dizendo que a Argentina não quer, o Milei não quer ganhar um negócio que não foi ele que acertou, né? Mas o que a gente sabe também é que o Milei nunca quis romper com o protecionismo argentino através do Mercosul. Por ele gostaria de fazer da cabeça dele, né? O que eu vejo é assim, William, vou contar um pouco a história de fora da Argentina para dentro da Argentina. A Argentina é considerado um país muito rico e, por incrível que pareça, de instituições sólidas, e há muito interesse de investimento lá. De todos os setores, né? De setores de manufatureiro, serviços, exploração de gás e petróleo e tudo mais. Então, eu acho que em algum momento o Javier Milei vai ter que, de duas uma, ou ele vai ter que aceitar que ele vai precisar fazer essa abertura através do Mercosul e não vai conseguir, porque o Mercosul não vai fazer. Mas eu acho que difícil ele conseguir escapar de usar o Mercosul ou fazer através do Mercosul, porque ele já é fechado com relação ao Brasil. A Argentina já é fechada com relação ao Brasil, com relação ao Paraguai e ao Uruguai. Então, antes de abrir para qualquer outro lugar, ele vai ter que abrir para dentro do próprio Mercosul. Talvez seja uma primeira lição para acontecer. E agora, só rapidamente aqui, William, para completar, os professores de relações internacionais, os especialistas, enfim, que eu conversei, estão todos muito céticos com o acordo da União Europeia, acham que é uma coisa que não vai resolver por causa dos problemas da União Europeia. E aí não é só a França, é a Irlanda, é a Bélgica e outros países que estão mais resistentes, mas esses três mais na frente. E que vai ser uma coisa tiro na água, o Brasil tentando William, acertar. Posso só dar uma palavrinha antes? Eu não quero cortar o Gunther, pelo amor de Deus, mas eu fiquei morrendo de vontade de dar um pitaco aqui, porque a Thaís lembrou que a Argentina, assim... a Argentina é mais fechada até que o Brasil, e tem aquele índice tradicional de abertura comercial, que é uma ida ao supermercado, né? Aqui a gente vai no Brasil, tão diferente de um supermercado nos Estados Unidos e na Europa, que a gente não vê queijos importados, tantos vinhos baratos, a gente não vê muitos materiais para consumir que sejam importados. Agora, é uma diferença brutal em relação ao supermercado na Argentina. Eu já morei em Buenos Aires, então posso dizer isso, que a maioria dos supermercados argentinos tem só uma gôndola, e uma única gôndola com toda a sorte de produtos com o seguinte anúncio: importados, ou seja, fica ali bem no cantinho ali e é tudo que existe. Hoje eu ouvi de um especialista, vou passar a pergunta, que ele disse o seguinte: não vai fechar pelo seguinte, aquela piada de advogado, né? O filho assume o escritório e fala: pai, consegui resolver aquela causa de 30 anos. E o pai fala: mas como assim? Era essa que estava sustentando a gente. Gunther, qual é a sua avaliação da possibilidade desse acordo não sair? Eu acho que a cultura do nacional desenvolvimentismo na América do Sul é muito forte. Especialmente Brasil e Argentina, onde as duas economias que um pouco mais se industrializaram, e aí a vontade de se proteger é muito grande. Então eu sou um tanto quanto cético. Agora, quando a gente vê as críticas do presidente do Uruguai, por exemplo, e o esforço que ele está de querer acordos, por exemplo, com a China, na qual ele está insistindo, que possibilidade ele tem? Olha, ou vai sozinho ou vai sozinho. Porque arrancar do Mercosul isso não vai. Então, coloca em risco ou o Mercosul de vez implodir, ou ter que dar um passo atrás e deixar de ser, né, a tarifa externa comum e voltar a ser uma área de livre comércio, ponto. E aí cada um vai para o seu caminho próprio.